Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, TV Universidade, mais uma apresentação do programa Entrevistas e Debates. Como os telespectadores sabem, em todas as semanas, aqui na UniTV, nós focalizamos um tema do interesse da nossa sociedade. O tema de hoje é um tema muito importante e muito atual também. Nós vamos falar sobre guarda compartilhada. O telespectador sabe, porque acompanhou pela imprensa, pelas redes sociais, enfim, sabe que a alteração na Lei 13.058 de dezembro de 2014, tornando obrigatório que casais em processo de divórcio compartilhem a guarda dos filhos, essa alteração tem gerado muitas dúvidas, porque não se sabe efetivamente como isso pode funcionar na prática. Em razão disso, no programa Entrevistas e Debates de hoje, os nossos convidados vão falar sobre guarda compartilhada, dando as informações e os esclarecimentos àqueles que acompanham o nosso UniTV Entrevistas e Debates. Temos 3 convidados no programa de hoje. Para sermos mais precisos, 2 convidadas e 1 convidado. Aqui está o professor Conrado Paulino da Rosa, que é advogado, especialista em Direito de Família, professor do Uniriter, mestre em Direito, presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. E o professor Paulino lançou recentemente um livro exatamente sobre este tema. É esse livro que nós vamos mostrar depois aqui aos nossos telespectadores. Bem, está aqui ao meu lado Ana Cristina Pontello. Nós vamos colocar ali apenas Ana Pontello, como ela é mais conhecida, não é? Eu vou dizer Pontello, hein? Embora isso me contrarie um pouco, não é? Porque nome italiano, para mim, seria Ana Cristina Pontello. Mas ela é conhecida, não é? Ou já aportuguesaram o nome, não é? Acho que é isso. Então, se começarem a dizer Pontello lá, o pessoal, em primeiro lugar, ou vai achar que não és tu, ou então vai achar que bobagem, os camaradas fazendo isso, sofisticando e coisa, né? Então, Ana Cristina Pontello. É psicóloga, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está elaborando a sua tese de doutorado sobre guarda compartilhada. Essa tese de doutorado, ela tem como coordenadora a professora Adriana Wagner, que integra também este grupo Dinâmica das Relações Familiares. A professora Adriana coordena também o grupo. Coordena o grupo. Perfeito. São os 3 convidados, então, do nosso programa UniTV Entrevistas e Debates de hoje. Faltou a Patrícia. Exatamente, né? Coisa, hein? Eu me preocupei com o Pontello, né? E esqueci realmente. Esqueci não, foi um lapso, né? Não foi assim um esquecimento que não pudesse ser corrigido. Patrícia Krieger Grossi, aliás, diga-se de passagem, eu poderia até dizer aqui que quase que dispensa apresentações, porque já tem participado ao longo desses 17 anos da UniTV de muitos programas, entrevistas e debates. Está aqui então Patrícia Krieger Grossi, que é professora da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Serviço Social pela Universidade de Toronto, no Canadá, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Violência na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Quase que me torno assim redundante, repetitivo, porque nós temos, sempre que fazemos a apresentação da professora Patrícia,
dito alguns tópicos do seu imenso currículo, não é? Por isso eu disse, os telespectadores já conhecem. Mas eu quero começar o programa pedindo ao professor Conrado Paulino da Rosa que situe um pouco para o nosso telespectador, porque nós temos telespectadores aqui que são iniciados no assunto, outros já ouviram falar em guarda compartilhada, outros sentem isso ou na sua própria família, enfim. Mas é interessante, para deixar todos no mesmo nível assim, de conhecimento, que o professor Paulino nos conceitue o que é guarda compartilhada. Bom, professor Carlos, quero em primeiro lugar lhe cumprimentar, a Ana e a professora Patrícia também, ao pessoal de casa, e que bom a gente poder discutir um tema tão importante como a guarda compartilhada, com um viés totalmente interdisciplinar nesse programa e que não tão dá, atual, né? E tão atual e não dá para ser diferente. O direito cada vez mais se abre às outras áreas e a gente fica muito feliz de vivenciar esse momento. Eu mesmo, enquanto advogado, atuante só na área de direito de família, embora mestre em direito, tenho a minha pesquisa na Faculdade de Serviço Social, junto com a professora Patrícia, orientação, minha tese de doutorado em curso, que não dá para discutir o Instituto da Guarda sem esse viés interdisciplinar. Guarda o que é? É um instituto protetivo que passa a ter relevância quando da dissolução afetiva, quer de um divórcio ou de uma união estável. O próprio termo guarda, ele sempre nos remete a essa situação de proteção, né? Quando a gente quer e alcança algo para alguém e algo nos é valioso, a gente diz, olha, guarda isso com atenção, e é isso que efetivamente nós temos em relação aos filhos. Porque o que acontece? Ambos os genitores, eles são detentores do poder familiar, e isso, o poder familiar, são as obrigações que o Estado impõe, que permanecem até que os filhos sejam maiores de idade ou sejam emancipados. E a guarda, ela tem o viés de determinar quando existe um divórcio ou o final de uma união estável, de que modo vai ser a gestão dos filhos, unilateral ou de modo compartilhado. E a novidade agora é que nós temos o compartilhamento das decisões de forma conjunta, porque o que já precisa ficar claro ao telespectador é que a guarda compartilhada ela não se confunde com uma guarda alternada, então não quer dizer que é um tempo determinado que o filho vai ficar com um ou com outro genitor, e sim que as decisões serão conjuntas. E a gente passa a viver isso como uma regra geral. Já existia desde 2008 essa possibilidade no Brasil, e essa lei agora de 22 de dezembro de 2014 veio efetivar esse instituto no dia a dia dos nossos tribunais, e a gente tem esperança que isso de fato aconteça. Agora, essa lei de 2008, ela já estabelecia a guarda compartilhada. Já estabelecia, só que ela trazia como critério sempre que possível a guarda compartilhada. E agora não, agora é a regra. Mesmo sem o consenso, o juiz e o promotor poderão aplicar a guarda compartilhada entre os genitores. Mas eu acho, sinceramente, eu digo, vamos ver se o telespectador concorda comigo, com o professor Paulino, eu acho que o sempre que possível continua nessa também, né? Com certeza. Porque, digamos assim, que um dos cônjuges, aqueles que vão se separar, ou que se divorciam no caso, né, não tem a menor condição, até por um problema de saúde ou enfim qualquer, ele não pode entrar nessa guarda compartilhada. Então, o sempre que possível ainda ocorre, não é? A diferença é que o que se quer evitar é uma análise que, por exemplo, a lógica do Rio Grande do Sul, sempre que possível, virou quase nunca. Para o nosso entendimento do tribunal, só existia guarda compartilhada em acordo. E não dá para pressupor boa vontade de pessoas que estão emocionalmente abaladas, porque o que se quer evitar justamente com a alteração legislativa é que a guarda seja utilizada como um troféu. Com certeza o pessoal que está nos assistindo em casa em algum momento já ouviu falar a expressão, abre aspas, eu ganhei a guarda do filho. E o que se quer evitar é justamente que o filho sirva como um instrumento de vingança, porque se o meu filho escuta que a minha ex-mulher está dizendo que ela ganhou a guarda, está me colocando numa condição de perdedor. E o espaço da parentalidade não admite hierarquia. Então nós vivenciamos a partir de agora nesse novo momento, e se espera realmente a aplicação literal da lei
como uma regra geral. Claro que o direito de família é um direito do caso concreto. Se realmente verificada a impossibilidade de um dos genitores ou a falta de interesse no compartilhamento da guarda, ela vai ser unilateral. Mas a gente acredita muito no Instituto da Guarda Compartilhada e tenho certeza que o programa de hoje vai auxiliar, inclusive o pessoal de casa, a esclarecer os pontos que ainda não foram possíveis de vir a público, e com esse debate interdisciplinar tenho certeza que a gente vai ganhar muito com o programa que está sendo executado a partir de agora. Agora, mais um aspecto rápido aqui. No caso de um divórcio litigioso, sua nova lei não vai minimizar as brigas, né? Não vai minimizar, mas ele quebra o pressuposto. Porque o que acontece? Desde 2008 nós já tínhamos a possibilidade de ter a guarda compartilhada. Mas quando lá no meu escritório eu e a minha equipe a gente tentava explicar o que é a guarda compartilhada e mostrava as vantagens, a pessoa simplesmente nos escutava e dizia, olha, tudo bem, é muito bonito, mas com ele não vai funcionar, com ela não vai funcionar. A diferença que se tem por trás é uma diferença social. Nós estamos num país em que se muda a cultura pela lei, é inegável. As pessoas só passaram a usar cinto de segurança depois que se tornou obrigatório. Vejo que o cinto de segurança é algo que é para proteger o próprio motorista. E mesmo assim as pessoas só passaram a usar depois que virou lei. E agora, com a regra geral, o compartilhamento, nós já temos notado no escritório que as pessoas, embora ainda contrariadas, já chegam com uma outra perspectiva. Elas, quando eu pergunto, e a guarda dos filhos? A pessoa com tristeza no olhar diz, pois é, agora a guarda tem que ser compartilhada, né, doutora? Eu digo exatamente. Então, nós já temos uma mudança social a partir dessa lei e que tenho certeza que um dos pontos nevrálgicos quando de um divórcio era a discussão da guarda, agora com o compartilhamento enquanto regra, todo mundo tem a ganhar, principalmente os filhos. Perfeito. Eu quero ouvir as primeiras considerações da professora Patrícia Krieger Gross, assistente social, que lida muito de perto com esse tipo de casos, né? Em relação à guarda compartilhada, antes de mais nada, é um prazer estar novamente aqui no teu programa, Entrevistas e Debates, Carlos Alberto. E essa temática, a gente que trabalha com as situações de violência, né, a gente percebe muito isso que o Conrado diz, o uso dos filhos, né, muitas vezes o uso dos filhos como concorrer e usar como objeto de disputa. Na realidade, desde 2008, por isso havia esse exame, né, essa perícia social por assistentes sociais, Tribunal Estudo, para ver qual é como se dá esses relacionamentos familiares, a qualidade dos relacionamentos. No ECA já dizia a importância do convívio, né, o direito à convivência familiar e comunitária, né, quando o Conrado até diz que a mudança, a lei transforma a cultura, a gente vê que isso é uma demanda muito tempo, né, porque existe ainda umas desigualdades de gênero, né, as relações pautadas nas famílias. Então, em situações de solução de laço conjugal, tem conflitos, essa mediação entre esses conflitos familiares, eles têm que ser levados em consideração, esse desequilíbrio de poder, porque acontecia o que o Conrado dizia, a maior parte da guarda, a maioria ficava com as mães. Na realidade, esse movimento já tem em vários países uma demanda dos pais, né? Porque existia aquela questão do pai ser privado do direito à convivência familiar, né? Até o pai de final de semana, né? Que só vinha. Quer dizer, a gente tem que ver cada situação, uma situação, qual é o melhor interesse da criança, e o serviço social é importante tanto quanto a psicologia, para ver a dinâmica das relações familiares, né? Poder trabalhar essas relações de poder, porque a violência, às vezes, ela não é física, ela não é visível, mas ela está invisibilizada, e essa violência, muitas vezes, ela se manifesta por esse uso dos filhos, né? Nesse momento que ele vai para a casa do pai, né? Ou da mãe, né? Quando retorna para a casa da mãe. Então tem que ser avaliadas essas situações, né? Infelizmente também, muitas vezes, claro que não é sempre, mas muitas vezes, esses pais que estão brigando, que estão em litígio, eles não pensam nos filhos, não. Exatamente. Eles não pensam nos filhos. Os filhos são usados como objeto de disputa, exatamente, né? Então acho que a lei é importante, mas a gente tem que ter trabalhos para, nesse sentido, de restaurar essas relações, como se diz, né? Ali é um litígio entre partes, né? O Conrado sempre diz, a família não está inteira, né? Ali.
Então, eu acho que essas são algumas das questões, né, que às vezes preocupa quando a gente vê assim, a guarda compartilhada. Também a questão financeira, né, é importante ressaltar que isso não implica que ser compartilhado tem que se dividir os gastos igualmente, né, porque em geral a mulher tem menos renda, né, em muitas situações, e também não significa que ele vai ter que ficar a criança pipocando, que isso também é outra forma que ele falou da guarda alternada, né? Que é uma forma de violência também. A criança, isso prejudica o desenvolvimento dela, ficar um pouco aqui, um pouco ali, pode influenciar, já tem estudos mostrando como isso influencia no desenvolvimento da criança. Até né? se tem um termo aí, a criança mochilinha. Né? A criança, o adolescente. Isso acaba se tornando, a gente que trabalha nessa área da violência, uma forma. Fica né? na casa do pai um dia, vai para dar mãe, sai com a sua mochilinha, vai. Isso é um problema. E o uso dos filhos para dar recado, né? Então, mas é importante, assim, dentro pautar essa questão para trabalhar já essas relações de gênero e o equilíbrio nas relações de poder, né? Desde né, na escola, né? Trabalhando isso com as crianças, né? Fortalecendo E muitas vezes família. não se diz o nosso filho, né? Ou a nossa filha se diz, vai lá com o teu pai, com a tua mãe, não é? Assim, afastando já, não é? Sim. Isso aí cria um clima muito ruim, realmente. Porque na realidade tem todo um movimento também, essa lei surgiu em função da alienação parental, né? Porque aquelas crianças eram privadas, né, do convívio com o pai, né, ou com a mãe. Então, também isso vai ser uma forma de trabalhar, né, botar em pauta essas questões. Né? Eu quero ouvir agora a Ana Cristina Pontello, doutoranda em Psicologia da Universidade Federal e, como eu disse no início, que faz uma tese de doutorado exatamente sobre guarda compartilhada. Como é que surgiu a ideia de fazer essa tese? Na verdade, eu comecei a trabalhar a questão da parentalidade, do pai, da mãe, lá no meu mestrado, onde eu estudei o papel do homem na família atualmente, né? Que acho que também vem ao encontro dessa realidade da guarda compartilhada, que é uma mudança na relação do homem na família, né? De querer, de demonstrar uma vontade de aproximação, de participar de uma forma mais interativa, né? Não tão periférico, não tão secundário na relação com os filhos, que foi o que eu acabei encontrando na minha dissertação de mestrado. E para o doutorado eu quis continuar estudando a parentalidade, né? E até a minha ideia inicial era estudar os homens que ficam com as guardas dos filhos, né? E aí, com a chegada dessa lei da guarda compartilhada, eu acabei mudando o meu foco, justamente porque acho que a realidade atual caminha para isso, né? E acho que uma das razões desse programa é que existe muita dúvida, muita incerteza em relação a isso. E eu mesma, como estou estudando sobre isso, tenho ouvido diferentes pontos de vista, assim, tanto de colegas da psicologia quanto do serviço social, do próprio direito, né, de posições muito favoráveis e de outras que apontam possíveis prejuízos ou possíveis lacunas que a gente tem que estudar mais para poder, né, aparar as arestas que ficam nessas situações que são muito particulares, né? A lei, ela a princípio vem para todos, mas cada família é uma família. Arestas, né? Sim, muitas. Muitas arestas. O Conrado me diz uma coisa, segundo o IBGE, isso é um dado que eu tenho aqui, com base em estatísticas do Registro Civil de 2013, não é? Apenas 7,73% dos filhos de casais separados vivem sob o regime de guarda compartilhada. Na maioria dos casos, 85,07%, a criança ainda fica com a mãe. E em 5,35% dos casos, com o pai. E a tendência é que essas percentagens se alterem agora com essa alteração na lei? Com certeza. A questão cultural, que nós estávamos falando agora há pouco, ela também vai se modificando conforme o tempo de vigência da lei. Vejamos que quando o atual Código Civil em 2002
veio à tona, passou o seu período de vacatio legis, que é o tempo que a lei demora para entrar em vigor, nós só tínhamos a guarda unilateral. E por uma questão social, normalmente atribuída à mãe. Porque muitas pessoas imaginam que a mãe juridicamente teria preferência em relação ao pai. Isso não é uma questão jurídica. O juízo sempre pôde deferir a um ou a outro. Mas é uma questão de imposição social, porque o círculo em volta de uma mulher que não fica com a guarda dos filhos, geralmente reprime. Sempre vão questionar o que essa mulher quer da vida, vão trazer questões do tipo... O que ela fez? O que ela fez? Nem cachorro abandona filho, né? Sempre vão dizer alguma questão dessa natureza, quanto para o homem nunca vão questioná-lo nesse sentido. Então, muitas vezes, a mãe acabava ficando com a guarda não por ter melhores condições, mas sim por uma questão social imposta à questão de gênero. E desde 2008 nós já poderíamos ter uma melhor aplicação no Instituto da Guarda Compartilhada, mas a grande confusão com a guarda alternada, que precisa ficar claro aos telespectadores, que a guarda alternada ela não tem possibilidade de fixação no Brasil. A lei só traz dois tipos, ou ela é unilateral ou ela é compartilhada. Uma guarda alternada, o grande prejuízo não é apenas a questão da alternância da residência, e sim que o poder de gestão acaba sendo de um e de outro. Por exemplo, nos 15 dias em que eu fico com meu filho, eu decido sozinho e posso colocá-lo, por exemplo, no curso de espanhol. Nos 15 dias que a criança está com a minha ex-esposa, ela diz, não, tu não vai estudar espanhol, tu não pode ser igual ao teu pai, tu vai fazer inglês, tu tem que ser muito melhor. Então vejam, as decisões acabam ficando isoladas e a criança fica sem um referencial. Então a guarda compartilhada ela vai trazer o quê? Que o marido e a mulher, que agora quebram-se os papéis conjugais, né, e as pessoas precisam saber que são órbitas diferentes. Uma é o papel de esposa e de esposo que ele acaba, e outra de pai e mãe que nunca acaba. Eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não posso ter um ex-filho. Eles vão ter que aprender a decidir de forma conjunta sobre tudo que é importante para a vida dos filhos. Então, com esse novo comportamento, nós vamos ter uma cogestão. E é por isso que essa lei tem sido chamada de lei da igualdade parental, para permitir que ambos os genitores possam participar ativamente da vida do filho. E, inclusive, até mesmo, analisando o viés de gênero, possibilitar que as mulheres possam ter um novo momento após a dissolução conjugal. Porque não é crível que nós estejamos uma situação de um dos pais ficar com uma carga de responsabilidades maior que o outro. Até para evitar o quadro de alienação parental que muito bem alertou a professora Patrícia. Agora eu te pergunto sempre, em nome daquele que está nos acompanhando, o telespectador, que é as informações, que é os esclarecimentos, não é? O juiz deverá conceder a guarda compartilhada, isto é, não pertence nem ao pai nem à mãe, mas a ambos, mesmo nos casos em que os pais não concordem sobre quem fica com o filho? Mesmo nesses casos. E essa, na minha opinião, é uma das grandes vantagens. Porque o novo parágrafo 2º do 1584 do Código Civil traz essa possibilidade. Bom, mas de que forma isso vai ser possível? E aí a própria lei traz a importância do trabalho interdisciplinar, que no parágrafo seguinte, que é o parágrafo 3º do 1584 do Código Civil, o juiz e o promotor vão se socorrer da equipe interdisciplinar para decidir qual é a base de residência, ou seja, a criança vai morar com um dos genitores, que pode ser o pai ou a mãe. E o Serviço Social e a Psicologia vai subsidiar o direito, dizendo de que forma vai ser feito isso e de como vai ser o tempo de convivência com um ou com outro genitor. Porque a resposta não é jurídica. A resposta vem dos profissionais da área da saúde que têm condições de determinar e auxiliar o juízo nesse sentido. E quebra-se a lógica, professor, de que todas as respostas vêm do direito. Estamos longe disso. Nós vamos, com o auxílio de uma perícia social ou da psicológica, ou até mesmo da mediação de conflitos, o juízo ter a certeza de que a decisão vai atender os melhores interesses da criança e do adolescente. O que acaba é aquilo de a lei exigir que o filho more, ou esteja, ou more um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Ele pode morar com o pai ou com a mãe, segundo ficou decidido, mas a guarda
será compartilhada, né? Porque eles estarão realmente debatendo entre o ex-marido e a ex-mulher, estarão debatendo aquilo que é melhor para o filho, é isso, né? Sim, porque no Brasil o legislador trabalhou guarda e direito de convivência em capítulos diferentes da lei. Então quer dizer que eu tenho uma guarda unilateral ou compartilhada, que quer dizer um modo de gestão que pode ser unitário ou compartilhado dos dois, e independente da modalidade de guarda, eu preciso atribuir o tempo em que a criança vai ficar com o genitor que não é a base de residência. Que tempo é esse? Agora a nova lei diz que ele deve ser equilibrado. Equilibrado não quer dizer divisão estanque, quer dizer que deve ser o maior tempo possível, para evitar os pais de final de semana, como já foi falado, que na minha opinião são pais de fast food. Porque se eu só fico com meu filho 4 dias por mês, que alguns juízes ainda trabalham com a questão de finais de semana alternados, eu não vou fazer com que meu filho coma salada ou tenha horário para dormir. Eu vou fazer com que ele coma o que ele bem entender e durma a hora que ele entender, e que se ele quiser nem tomar banho. Então a minha casa fica sendo um pai recreativo e a mãe acaba ficando com todas as responsabilidades. Então a nova lei vem também quebrar com essa situação para que o tempo seja equilibrado de acordo com o caso concreto. Perfeito. Eu vou encerrar o primeiro segmento do programa e logo após o intervalo, a professora Patrícia e também a doutoranda Ana Cristina Pontello terão a oportunidade de colocar alguns outros pontos, quem sabe, naquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, que é justamente esclarecer, não é? Informar aquele que acompanha o nosso programa UniTV Entrevistas e Debates. Nós voltamos em seguida com esse programa. UniTV Entrevistas e Debates pela UniTV TV Universidade, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre. Professora Patrícia, continuando com as suas observações ligadas à sua área de atuação, a assistência social, o que poderia ser acrescentado àquilo que foi dito até agora? Essa questão, quando envolve, né, decisões em relação à guarda compartilhados, a lei ela sempre gera polêmicas por causa da questão da própria, quando é mandatório, né? Agora vira regra, né, para todos os casos a guarda compartilhada, né? Então vai implicar uma mudança de cultura, uma mudança dos valores. A sociedade ela ainda designa, né, a mãe como cuidadora, como a que responsável, né, pelo cuidado dos filhos, e quando ela não assume esse papel, ela é vista como transgressora daqueles papéis tradicionais de gênero, né? E quando o Conrado estava falando sobre essa questão, me lembrou muito a questão da lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que a gente trabalha, porque na Lei Maria da Penha, né, que envolve essas situações, eles também fizeram uma lei, por exemplo, de que ela não pode mais retirar, né, a queixa. Ela é só para dar o exemplo à sociedade que a violência doméstica é um crime como qualquer outro, né? Então, de uma certa forma, claro, a mulher perde um pouco a autonomia, né? Mas a ideia é mudar também uma cultura, né, quando ela denuncia o agressor. E o que a gente percebe muitas vezes nessas situações, apesar de ser o que eles chamam uma ação penal incondicionada, né, de não poder retirar, ela muitas vezes ela busca lá o judiciário porque conciliou, fez as pazes, né, ou muitas vezes está sofrendo, né, ameaças, né, pelo companheiro. Então a gente vê que tem sempre, a lei ela tem esse objetivo de fazer um bem maior, mas também tem essas situações que a gente tem que levar em consideração. Mas a maioria dos países já tem adotado essa guarda compartilhada e eles consideram que isso seria o melhor para o desenvolvimento da criança, né, e do adolescente. Importante é também a escuta dessa criança e do adolescente, né, dentro desse processo. Né, porque muitas vezes se faz os estudos sociais, se faz toda uma avaliação, né, mas é importante ver todos esses
esses lados, porque muitas vezes a gente vê até quando há uma mediação que tem várias linguagens que às vezes são não verbais, né? Que não é só a questão. Mas a escuta qualificada, né? Uma escuta qualificada, as pessoas exatamente. muitas vezes pensam que o juiz vai perguntar para a criança quer ficar com o pai ou com a mãe, né? Então não é papel do juiz fazer isso, né? Isso daí a importância das outras ciências, porque o juiz ele não tem capacidade técnica para fazer esse tipo de escuta. E a gente não pode fazer com que o judiciário seja um momento ali de até um dano à criança e adolescente, porque na memória dela, ela não pode optar entre um ou outro, e sim é papel do judiciário usar as ciências adequadas para que se verifique de outra forma, não com uma decisão ou isso ou aquilo. Na perícia social, fazendo estudo social. Quero ouvir agora a Ana Cristina Pontello sobre alguns detalhes, alguns pontos importantes. Claro que o tempo aqui destinado ao programa é pequeno para isso, mas alguns pontos importantes referentes ao teu trabalho, tua tese de doutorado. Uma coisa importante da gente trazer, que eu acho que é um dos desafios da guarda compartilhada, que é a possibilidade desses pais, como o Conrado mencionou há pouco, separar o que é conjugalidade, o que é coparentalidade, né? Poder trabalhar, né? Fazer essa gestão conjunta sobre a vida do filho, né? Então esse é um dos grandes desafios, e acho que esses casais que começam a experimentar essa modalidade precisam de apoio, né? Porque por mais benefícios que a gente saiba que a guarda compartilhada pode trazer no sentido, né, desse pai e dessa mãe serem mais presentes na vida do filho de uma forma mais equilibrada, não é fácil, né, lidar com isso, e principalmente sendo algo bastante novo aqui para nós, né? Então tem que se pensar em acompanhar esses casais, em criar estratégias para que se possa fazer essas questões de compartilhamento funcionarem bem, né? Porque a criança vai estar nesse meio ainda, né? Então tem outros países que já têm essa modalidade há mais tempo que fazem isso, né? Criam estratégias, né? Como na Espanha, até a ideia de haver um lugar neutro para que esses pais possam né, decidir algumas coisas sobre a criança, ou até mesmo vai para cá e vai para lá a partir desse lugar neutro, né? Assim, de se pensar estratégias concretas que ajudem essas famílias a lidar com essa realidade, apesar de seus conflitos, né? De poder trabalhar essa diferença entre conjugalidade e parentalidade, né? Que acho que é algo bastante desafiador, que é uma das grandes dificuldades dos casais quando se separam, né? Então, acho que são muitos os desafios aí que precisam ser pensados e que precisam ser criadas estratégias. Perfeito. Agora, eu acho que algo me parece claro. No caso de divorciados, não é, que tem um relacionamento amigável, acho que a nova lei não muda nada, né? Aí a questão flui naturalmente, né? O direito nem é tão necessário nessa hora, porque o casal consegue, de uma forma harmônica, decidir qual vai ser a forma que eles vão lidar com a questão da separação e dos filhos. Mas a questão é que quando há conflito, aí sim, aí precisa de uma intervenção que possa ajudar esses pais a fazer esse processo. Claro. Não é isso, Conrado? A lei não muda nada nesses casos, né, de divorciados com um relacionamento amigável, bom. Porque quando já existe um bom diálogo entre os genitores, eles não podem deixar de fazer a homologação judicial, porque existem direitos aí de crianças e adolescentes que precisam da intervenção do Ministério Público. Mas o dia a dia as decisões são compartilhadas. E uma reflexão para quem está nos assistindo é o seguinte, que durante a conjugalidade, as decisões, queiram, quer não, são compartilhadas. Por mais que existam divergências, um pai pode não gostar muito bem da escola e ponderar com a mãe, mas durante o dia a dia isso funciona. E por que em algum momento isso para? Porque as emoções da ruptura acabam sendo levadas para a parentalidade. Ninguém se transforma em um monstro ou num bicho-papão no momento em que acaba o relacionamento. É claro que é mais confortável para quem está saindo de uma relação eu me recordar de tudo de ruim que aquela pessoa passou a representar. Então,
o príncipe vira um sapo e a princesa vira uma ogra. Mas eu preciso ter a maturidade e eu não posso inverter de lugar com meus filhos e assumir papéis infantis. Porque, afinal de contas, disputar a guarda representaria muitas vezes, e os processos de família muitas vezes apresentam apenas uma tentativa de manutenção de vínculo. Que manter o vínculo pelo processo é uma forma doentia, é uma forma patológica, mas ainda é permanecer vinculado. E durante muito tempo as varas de família serviram como os profissionais do direito, como meros espectadores desse circo, para que as pessoas tentassem resolver ali, no processo judicial litigioso, as questões afetivas que não ficaram bem resolvidas. E agora, a gente partindo do pressuposto que as decisões sempre serão conjuntas, as pessoas já iniciam um processo de ruptura com uma outra perspectiva. E mais, possibilita de uma forma ou de outra que ambos os genitores participem da vida do filho. Porque, por exemplo, uma das novidades da nova lei é que qualquer instituição de caráter público ou privado é obrigado a informar ambos os genitores sobre a situação do filho sob pena de pagamento de multa de R$200 a R$500. Ora, a Lei de Diretrizes e Bases já previa isso desde 2009, que foi inserido um artigo, inciso 7º, artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9394 de 96, dizendo que, independente da guarda, ambos os genitores deviam ter acesso à vida do filho. Só que muitas escolas acabavam privando o genitor não guardião dessas informações. E agora está claro, ambos devem ser informados. E mais, não é só a escola. Isso vale para balé, natação, futebol, ou seja, um dever de informação a ambos os genitores. Então, mais uma vez, é a legislação possibilitando uma coparentalidade, mesmo quando não exista uma boa vontade entre os genitores. Agora, não te parece que esse diálogo, assim, nesse nível, esse acordo praticamente em 100%, esse consenso entre o pai e a mãe já divorciados, não te parece que isso é um pouco utópico? É algo que precisa ser incentivado, porque muitas pessoas até criticam a nova lei da guarda compartilhada dizendo o seguinte: mas como é uma guarda, sob o argumento de que uma guarda compartilhada em um ambiente de litígio poderia potencializar o litígio. Mas uma guarda unilateral em ambiente de litígio também potencializa. Porque existe numa guarda unilateral muitas vezes uma tirania do guardião, que decide sozinho, muitas vezes decidindo de forma vingativa em relação ao outro progenitor. Então, eu posso ser muito otimista, e de fato o sou, mas eu vejo que nós temos uma grande possibilidade para que os filhos sintam cada vez menos a ruptura do casamento dos seus pais com a nova lei da guarda compartilhada. Deixa eu só fazer um comentário assim, eu acho que uma coisa que a literatura traz é que o estilo de pai e de mãe que cada um é antes do casamento, ele não varia muito para o estilo de pai e mãe que eu vou ser após o divórcio, durante o casamento e após o divórcio, né? Sim. Se eu era um pai mais distante, menos presente, enfim, pouco envolvido, muito provavelmente eu vou continuar sendo dessa forma mais adiante, e a mãe a mesma coisa, né? Então esse é um dado que a literatura traz, que eu acho que é importante a gente pensar. E também a questão, assim, de a gente poder identificar qual é a motivação real desse pai e dessa mãe por trás desse desejo de guarda compartilhada, né? De fato de estar mais próximo do filho, de poder dividir né? E partilhar. Ou se tem questões vinculadas a outros interesses da conjugalidade ou financeiros, né? Aí eu trago até para te questionar, assim, né, Conrado, que tem colegas teus, assim, do direito de família que manifestam, olha, na minha experiência, muitos pais estão pedindo a guarda compartilhada para diminuir a pensão, né? E, na verdade, não está muito interessado em participar da vida do filho. Então, acho que todas essas minúcias de cada caso precisam ser levadas em consideração, né? De a gente poder pensar que cada família é uma história, cada casal é uma história, e que a gente tem que poder considerar cada aspecto desse grupo familiar na hora de se pensar essas questões todas. Eu acho que o importante é pensar sempre no filho. Claro.
E é isso. E ajudar que, esses pais a lidar com isso, exatamente, né? Porque é só isso. decidir a guarda Claro. e largar, né, adianta, por né? si mesmo é bem complicado à medida que essa família precisa de algum tipo de auxílio. Pois é, eu já disse isso aqui em oportunidade anterior nesse programa. Eu acho que, em grande parte das vezes, o casal, o marido e a mulher divorciados, pensam mais neles do que nos próprios filhos. Não é? O que acha a Patrícia? Como a gente está abordando essa questão, ela envolve fatores sociais, econômicos. Estava até me reportando, por exemplo, nas pesquisas, quando a gente vê a realidade dos usuários, por exemplo, da política de assistência social, né? O cuidado, em geral, ele é todo atribuído às mulheres e a ausência da figura paterna, né? Teve um estudo até da Silvia Tejados que mostrou que 80% lá dos adolescentes, autores de ato infracional, não tinha figura masculina, né? Então a gente vê que essa também é outra realidade, como a gente trabalhar essas questões de mudança de papéis, né? Que entra não só a questão da lei, mas do pai assumir esses cuidados, e também de que forma o Estado ou as políticas públicas também possam garantir a família exercer essa função protetiva, né? Que a gente está falando aqui daqui a pouco de uma realidade, né, de famílias de classe média alta, né? E tem outras famílias que estão desprovidas, falando dessa questão financeira, né, de prover a pensão. Essas mães estão cuidando sozinhas desses filhos. Essas são a realidade de várias mulheres, né, que nós temos entrevistados. Algumas até perdem a guarda em função de abuso sexual, aconteceu porque na família, e aí ela falhou na sua função protetiva, né? E aí, quando a gente fala em conflito, a gente também tem que distinguir conflito e violência, né? Os conflitos são naturais e fazem parte da relação. Então, toda situação vai ter um conflito. Aí onde entra a questão da violência, que é a questão que a gente trabalha muito, né, no núcleo, que a gente vê que essa guarda compartilhada, talvez por isso a importância desse estudo social, investigar essas situações, né? Não sei se o Conrado tem algum exemplo de que havia guarda compartilhada e no decorrer da situação se viu que não era apropriado, né? É importante esse monitoramento, porque daqui a pouco a gente pode estar reforçando uma situação, né, que pode gerar novas violências e vitimização. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, né? E a questão de guarda a qualquer momento pode ser revista. Né? Então, embora tenha encerrado o processo, a questão do dinamismo da relação familiar pode permitir um outro processo, embora recentemente um anterior tenha sido concluído. E acho que é importante que a Ana trouxe que não existe a possibilidade de o compartilhamento da guarda interferir na questão da pensão alimentícia, porque quando a gente estabelece uma base de residência, o outro genitor, que não seja base de residência, vai alcançar a pensão alimentícia e nada interfere o compartilhamento da guarda ou não. Eu sei que muitas vezes os pais têm buscado o escritório para, nessa expectativa de diminuição da sua despesa mensal com alimentos. Isso nós não temos a possibilidade, mas dividindo também o que nós estávamos discutindo, que a Ana trouxe, a professora Patrícia também, é que muitas vezes o compartilhamento da guarda possibilita a criação de um espaço onde antes não foi construído. Que eu ter espaços determinados de tempo, ter poderes de decisão determinados já entre ambos os genitores, possibilita a criação de um espaço de uma coparentalidade que às vezes durante a própria conjugalidade não foi permitido. Eu tenho situações em que no momento pós-divórcio os filhos se sentiram muito mais amparados do que durante a conjugalidade, porque vamos ser francos, hoje com a rotina no mercado de trabalho e de uma carga muitas vezes de 16, 15 horas de trabalho por dia, é difícil do pai ou da mãe que tem uma noite livre para jantar com o filho ou que nos finais de semana consiga fazer programas adequados com eles. Então, muitas vezes, até o próprio momento de crise, que crise sempre é um momento de crescimento, pode se transformar em algo positivo para a criança na sua experiência pessoal. Perfeito. Bem, eu olho para o relógio e vejo que o tempo vai passando, né? E a conversa é boa, mas os minutos vão correndo aqui. Eu vou fazer o último intervalo do programa e depois nós voltamos para o terceiro segmento,
como habitualmente acontece aí, mais curto do que os outros segmentos, para as considerações finais de cada um dos participantes do UniTV Entrevistas e Debates de hoje. Até já. Terceiro e último segmento do UniTV Entrevistas e Debates de hoje, falando sobre esse tema que tem dado margem a muitos comentários e a opiniões divergentes também, a guarda compartilhada. Nós temos ainda uns 12 minutos para encerrar o programa. Eu vou pedir aí que os participantes deixem uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu quero fazer referência aqui a um livro, A Nova Lei da Guarda Compartilhada. Vamos ver se consegue captar aqui. Nova Lei da Guarda Compartilhada. Aqui para esta câmera, aqui está. É um livro do professor Conrado Paulino da Rosa, que eu fiz referência no início do programa. Um livro interessante. Em 5 capítulos, né? 5 capítulos, o poder familiar da imposição à função, a guarda da monoparentalidade ao fim do mito do filho mochilinha, que nós falamos aqui, da nova guarda compartilhada no direito brasileiro, o direito de visitas, do direito de visitas ao direito de convivência familiar, porque, evidentemente, o telespectador sabe, não é a mesma coisa. O negócio é, eu vou visitar porque eu tenho que visitar, está estabelecido lá, né, que tem que visitar. Mas não é só isso. É o direito da convivência familiar, não é? O filho, inclusive, se sentir amparado, que, embora separados, ele tem um pai e uma mãe que estão olhando, que estão zelando por ele, não é? E o 5º capítulo aqui, Eu Não Pedi para Nascer. O papel da mediação familiar para minimizar os efeitos de mola encolhida. O que é isso, professor? Hein? Eu faço uma referência àquela música do Lulu Santos, né, que justamente tem um trecho da música que diz: eu não pedi para nascer, mas que tem logo em seguida o Lulu Santos diz: às vezes eu me sinto como uma mola encolhida, que às vezes o filho ele fica tão reprimido nesse espaço de litígio e no espaço de disputa, que com certeza ele acaba se retraindo, e para a idade adulta, esse ambiente de litigiosidade, com certeza a professora Patrícia e a professora Ana podem com mais habilidade e técnica explicar aos telespectadores, vão na idade adulta sofrer os reflexos dessa disputa, e por isso a importância da mediação nesse tratamento dos conflitos familiares. E o que a gente apresenta no livro sobre o viés interdisciplinar, ele acabou sendo o primeiro livro lançado no Brasil comentando a nova lei, e para tentar esclarecer e minimizar todos aqueles que lidam com as questões familiares do real sentido, né? E o sentido verdadeiro dessa alteração legislativa, que temos a certeza possibilita um novo modelo parental, uma nova atitude, e como o professor Carlos bem trouxe, mudar também o paradigma de um pai ou de uma mãe meramente visitante para um regime de convivência. Porque se a gente for pensar, quando a gente recebe visita em casa, a gente se arruma para receber visita. E quando é pessoa de casa, tu recebe de chinelo, de bermuda, e filho é a mesma lógica, não pode ser visitante, tem que ser alguém que já é da habitualidade, que está todos os dias presente, e inclusive de acordo com as novas realidades. Nós temos situações no escritório, quando os pais moram em cidades diferentes, até de decisões fixando a convivência via ferramentas de internet, já determinadas judicialmente. Eu tenho hoje pais que utilizam aplicativos para fazer o tema com os filhos, para brincar de boneco com os filhos. Então, é a demonstração que a distância física não é uma distância afetiva, e nós temos a certeza
de que o compartilhamento da guarda estabelece um novo viés e a gente tem a certeza que trabalhando de mãos dadas, o direito, o serviço social e a psicologia, nós vamos ter um tratamento adequado dessas disputas e quem ganha com certeza são as crianças e adolescentes no Brasil. Bem, parabéns pelo livro, que eu sei, tenho essas informações de que está tendo sucesso não apenas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, certo? Eu acho que é uma bela contribuição, né, que é dada para aqueles que querem se inteirar um pouco mais desse assunto. Considerações finais da doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Cristina Pontello. Bom, acho que debater esse tema é extremamente importante. Acho que programas como esse ajudam a gente a pensar juntos, né? Que como a família muda muito, né? A família contemporânea está sempre em modificação e a lei tenta acompanhar isso e às vezes ordenar isso de alguma forma, né? Para que aos poucos o imaginário social também possa ir se modificando, que eu acho que é o que mais demora, né? E acho que dos grandes desafios dessa nova lei, para quem trabalha nessa área, é pensar em como auxiliar essas famílias a fazerem isso dar certo, né? Acho que tem potencial para que seja algo muito interessante, muito legal, visto que a convivência com o pai e com a mãe tem repercussões fundamentais no desenvolvimento do sujeito, né? E poder auxiliar essas famílias de uma forma interdisciplinar, a psicologia, o serviço social, o direito, enfim, né, para que isso tenha êxito de fato e que essas famílias consigam viver cada um dos seus papéis de uma forma mais coerente, mais feliz. Certo. Professora Patrícia Krieger Grossi, professora da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esse tema, acho que ele tem que ser discutido assim, com vários profissionais, não só da psicologia, direito, serviço social, mas de outras áreas. Eu concordo, acho que tem que ter programas para o fortalecimento dessas famílias, né? Porque toda vez que a gente pensa numa solução legal, ela também implica, quando a gente for falar em dissolução de laços, relações familiares, relações que envolvem afeto, relações de ódio, de amor, essas relações elas precisam também ser constantemente reavaliadas, levadas em consideração em todos os processos, né? Para que a gente não corra o risco de uma revitimização dentro desse sistema, né? Que a gente percebe muitas vezes, dentro das nossas pesquisas, que a gente foca na violência contra a mulher, que muitas vezes quando o filho vai lá na casa do pai, ele volta, né, trazendo várias situações que acabam contribuindo para a vitimização. Então é importante assim, trabalhar todos esses aspectos, tanto a mãe, que muitas vezes também pode fazer isso em relação ao pai, né? Não estou dizendo que não ocorra, e trabalhar essa questão dos direitos da criança, né, e do adolescente, que eu acho que dentro de todo esse processo ver o melhor interesse da criança, né, a garantia do direito, né, à dignidade humana. Inclusive, a gente está trabalhando na PUC, promovendo cursos também sobre os direitos da infância e da juventude, né, para conhecer um pouco, que está assegurado isso já no ECA, né, em relação à guarda, né, e tanto para os jovens, né. Então, é importante cada vez mais a gente discutir e ampliar para outros profissionais dessa rede. Eu acho que é um desafio porque implica mudanças culturais, né, implica uma transformação de todo um padrão, né? Como já se mudou antigamente, era poder familiar, era poder patriarcal, era o pátrio poder, né? Então, a gente vê que já evoluiu na própria lei de trazer o poder familiar, né? Porque antes era detido o patriarca. E deve haver a divisão igualitária de tarefas, né? E não só nos cuidados, mas nos trabalhos domésticos, a gente vê que isso implica toda uma dimensão do trabalho de gênero, né? Nos cuidados com os filhos já ser, porque como ela disse, né, aquele homem durante o casamento teve um papel, muitas vezes ele vai continuar nesse papel, então é importante ser algo para ser trabalhado, né, já desde a infância, eu acho, nessa questão dos papéis de gênero, né, já pensando em termos de prevenção, para que não seja algo assim agora, né,
imposto, né, mas construído, né, por todos nós e discutido aqui como na mídia, né, trazendo a importância desse tema que certamente, né, vai implicar resistências, né, pontos favoráveis e também pontos divergentes e controvérsias, né? Perfeito. Bem, eu quero aqui, ao encerrar o programa, agradecer aos participantes do UniTV Entrevistas e Debates de hoje. Professor Conrado Paulino da Rosa, que é o presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção do Rio Grande do Sul, e advogado especialista em Direito de Família. Agradecer também aqui a doutoranda, psicóloga Ana Cristina Pontello, que está fazendo uma tese sobre guarda compartilhada, e também a professora Patrícia Krieger Grossi, professora da Faculdade de Serviço Social da PUC-RS e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Violência na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu tenho absoluta certeza que durante o programa nós conseguimos abordar aqui, pela palavra dos nossos convidados, pontos muito importantes referentes a este tema guarda compartilhada. Entretanto, complementações podem ser feitas e eu vou até atender a própria sugestão da professora Patrícia que se aborde esse tema com profissionais de outras áreas também. É isso que nós vamos fazer em futura oportunidade. Muito obrigado também aos nossos telespectadores. Espero que tenham aproveitado as informações e os esclarecimentos sobre guarda compartilhada. E até o nosso próximo encontro. Nesta semana, no programa UniTV Entrevistas e Debates, nós vamos falar sobre um tema muito atual, guarda compartilhada. Os nossos convidados vão conversar sobre a alteração na Lei número 13.058, de dezembro de 14, que torna obrigatório que casais em processo de divórcio compartilhem a guarda dos filhos. Isso tem gerado muitas controvérsias e justamente os nossos convidados vão dar informações e esclarecimentos àqueles que nos acompanham. Participam do programa o professor Conrado Paulino da Rosa, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, seção do Rio Grande do Sul. A psicóloga Ana Cristina Pontello, que é doutoranda em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também a professora da Faculdade de Serviço Social da PUC, Patrícia Krieger Grossi. Você, telespectador, é nosso convidado. Acompanhe esse programa, que aqueles que são os participantes e que foram agora anunciados irão prestar muitos esclarecimentos e muitas informações a respeito desse tema que é importantíssimo e muito atual. Acompanhe o programa nos horários habituais pela UniTV, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre.